Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo no 6º volume, capítulo A Vontade em Vrindavana. Qualquer que fosse a condição em que estivesse, Prabhupada sempre mantinha a sua essência. Agressivo ao pregar a consciência de Krishna, preocupado com os semelhantes, bem-humorado, inteiramente devotado a Krishna. Quando Abhirama juntou-se a eles, proveniente da Inglaterra, exclamou que os aposentos de Srila Prabhupada em Bombaim estavam à altura de Indra, o rei dos céus, Srila Prabhupada deu uma boa e longa risada. Quando depois de ausentar-se por algumas horas, voltou para a companhia de Prabhupada, Tamal Krishna explicou: tive que descansar um pouco porque estava cansado da viagem. Srila Prabhupada replicou, caçoando dele: você já descansou no avião. Você só gosta de dormir, especialmente no automóvel. Quando Tamal Krishna perguntou se Prabhupada receberia algum convidado importante, Prabhupada replicou que apenas veria o Sr. Bhogilal Patel e o Sr. Mahadevia, se eles aparecessem. Alguns minutos depois disso, como que convidado por alguém, o Sr. Mahadevia chegou e foi levado à presença de Prabhupada. Embora normalmente gostasse muito de conversar, o Sr. Mahadevia parecia chocado demais com o aspecto de Prabhupada para falar tão à vontade como de costume. Contudo, a pedido de Srila Prabhupada, ele descreveu a situação política da Índia nos dias que transcorriam. Prabhupada pediu para ser erguido e demonstrou um interesse incomum pelo relatório. Eles não estão entendendo nada, disse ele. O mundo inteiro é assim, essa é a doença do corpo. Uma parte não é melhor que a outra. É tudo excremento, de um lado ou do outro, que podem fazer eles. Embora Prabhupada não estivesse em condição de descer ao templo para ver Radha Rasa Vihari, todo dia ele pedia para ver a foto delas, para a qual olhava com muito amor. Ele também podia ouvir o Arati Kirtanas provenientes do templo provisório. Então, certo dia, ele pediu que colocassem na cabeceira de sua cama uma foto moldurada de Radha Rasa Vihari, para que ele sempre pudesse vê-las. Certa manhã, ao despertar, Prabhupada pôs-se logo a falar. Toda a entidade viva está sofrendo, de Brahma a formiga. Não há felicidade alguma. Em seguida, cerrou os olhos, mais tarde despertou e disse: Daivihi Shagunamai Mamamaya Durachaya. É difícil superar essa minha energia divina, que consiste nos 3 modos de natureza material. Tamal Krishna perguntou a Prabhupada se ele estava pensando naquelas coisas enquanto descansava. Sim, replicou Prabhupada, eu estava sonhando. Brahmananda Swami chegou da Inglaterra e Prabhupada falou com ele a respeito de como os discípulos mais velhos teriam que manter o que ele lhes dera. Vocês não podem esperar que eu tenha um corpo jovem como o de vocês, disse ele. Nem pode esperar que eu viva para sempre. Isso dependerá de Krishna. Brahmananda o ouvia com uma mistura de prazer e dor. Disse que os aposentos de Prabhupada eram belos e que não apenas aqueles aposentos, como também tudo no movimento da consciência de Krishna era simplesmente feito para prazer de Srila Prabhupada. Não posso levar essas coisas comigo, replicou Prabhupada. Estou deixando-as para vocês usarem-nas. Jayapataka Swami chegou de Mayapur, pedindo a Srila Prabhupada para assinar uma declaração legal a respeito do recente ataque ao centro da ISKCON em Mayapur. Tamal Krishna disse que Prabhupada já escrevera seu testamento, declarando que tudo que estava em seu nome pertencia a ISKCON. Ele não queria mais saber de administração. Srila Prabhupada confirmou isso dizendo: agora vocês não têm alternativa além de me deixar completamente à parte de toda a administração.
Prabhupada queria ficar absorto em ouvir o santo nome, o Srimad Bhagavatam. Ele gostava de ficar sentado na cama, usando seus óculos de leitura e olhando para a foto de Rasa Rasa Vihari. Quando um devoto lia o Srimad Bhagavatam em voz alta, por horas a fio ele meditava dessa maneira, ouvindo e vendo Krishna. Aquele era o remédio que ele desejava. Aqueles que o observavam assim podiam entender que ele era plenamente transcendental às preocupações com o corpo e que ele saboreava a leitura com grande alívio. Quando Tamal Krishna sugeriu que continuassem as leituras todos os dias, Srila Prabhupada disse: essa é a coisa mais importante, leiam tanto quanto possível. Certa noite, Tamal Krishna e Brahmananda voltaram a contar a Prabhupada a história de como ele adquiriu a terra de Bombaim. Prabhupada manteve-se deitado, ouvindo cuidadosamente cada palavra da narração de sua tolerância e triunfo sobre muitos obstáculos. A certa altura, Prabhupada interrompeu. Aquele cão... Os devotos fizeram uma pausa, sem entender o que ele queria dizer. Acaso ele estava se referindo ao ex-proprietário ou um dos políticos? Mas então ele esclareceu tudo. Segundo ele disse, quando estiver hospedado na casa do Sr. Seth, era obrigado a ir no carro do Sr. Seth toda manhã à praia, tendo que sentar-se ao lado do grande pastor alemão do Sr. Seth. Srila Prabhupada continuou a falar e, enquanto isso, tanto Tamal Krishna quanto Brahmananda puderam compreender que ele ainda estava enfrentando uma batalha. Lutava pela força de continuar pregando em nome de Radha Rasa Vihari, se eles assim o desejassem. Ao final da recitação, Tamal Krishna prestou-lhe reverências e disse: todas as glórias ao grande soldado de Krishna. Srila Prabhupada estivera planejando ficar até a inauguração do templo de Bombaim, para então sair em parikrama em redor de Vrindavana. Mas agora pensava em ir mais cedo para Vrindavana. Pediu que os membros do GBC e alguns outros devotos presentes em Bombaim se reunissem em sua presença e decidissem o que ele deveria fazer. Tamal Krishna, Brahmananda, Surabhi, Gopal Krishna, Harisauri, Giriraja, Upendra, Abhirama e Kuladri entraram e sentaram-se ao redor de Srila Prabhupada. Tamal Krishna começou a fazer diversos comentários a favor da ida a Vrindavana. Ele apresentou seus comentários a Prabhupada e salientou que mesmo que Prabhupada ficasse em Bombaim naquele estado de saúde, ele não seria capaz de participar de nenhuma das cerimônias. Além disso, Prabhupada era famoso por ser um orador e pregador poderoso e não seria apropriado o público vê-lo naquela situação. Tamal Krishna também salientou que Prabhupada poderia voltar para visitar o templo depois da inauguração. Prabhupada ouviu essas observações sem fazer comentários. Brahmananda Swami disse que Srila Prabhupada deveria uma vez por todas ir para Vrindavana. Harisauri falou em seguida, dizendo achar difícil decidir, mas que isso dependia, por um lado, de quão intensamente Prabhupada desejava ficar em Bombaim, e, por outro, do que era melhor para a sua saúde. A saúde, replicou Prabhupada. E Harisauri imediatamente disse que era a favor do regresso de Prabhupada a Vrindavana. No entanto, Gopal Krishna achava que era melhor Prabhupada permanecer em Bombaim até depois da inauguração. Como poderia ele deixar Bombaim após tantos preparativos serem feitos e após tantas personalidades importantes serem convidadas? Surabhi também voltou pela permanência de Prabhupada em Bombaim, pois queria que Prabhupada assistisse à inauguração do templo. Se Prabhupada fosse para Vrindavana, disse ele, poderia não voltar. Então Giriraja falou:
Cada dia em Bombaim era muito difícil para Prabhupada, disse ele, e cada dia que passasse seria mais difícil ainda. E o barulho da construção era constante. Portanto, Giriraja concluiu que seria muito arriscado aguardar 3 semanas. Enquanto Giriraja falava, Srila Prabhupada mexia a cabeça em tom de afirmação. Porém, na maior parte do tempo, Prabhupada mantinha-se despreocupado, de vez em quando fazendo uma pergunta, mas principalmente ouvindo. Para os devotos era um clima muito tenso e solene. Abhirama falou em seguida a favor da ida para Vrindavana. O Upendra disse que não sabia o que decidir. Se o objetivo de Prabhupada ao pedir opiniões fora de conseguir um voto da maioria, a decisão fora a favor de deixar Bombaim. Mesmo enquanto eles discutiam, os ruídos do martelar e do cinzelar eram constantes e quase abafavam o som de voz de Prabhupada. Prabhupada também quis discutir o melhor tipo de tratamento. Seu amigo Dr. Ghosh escrevera-lhe recentemente e Prabhupada pediu a Tamal Krishna para ler a carta. Então Tamal Krishna leu em voz alta o conselho do Dr. Ghosh de que Prabhupada deveria ir a um bom hospital para submeter-se a um tratamento e a uma vistoria clínica intensiva. Quase com a atitude de um juiz imparcial atento à discussão, Prabhupada disse: então, o que há de errado com essa proposta? Tamal Krishna mencionou que provavelmente os médicos pretendiam administrar-lhe alimentação intravenosa. Prabhupada replicou: de que adianta alimentação artificial quando não há digestão? Fazendo uma observação a favor do hospital, Tamal Krishna disse que, embora a medicina ayurvédica fosse perfeita, os seus profissionais haviam perdido contato com a ciência e eram, na maioria dos casos, curandeiros. Ao passo que a medicina alopática, embora imperfeita, tinha muitos profissionais peritos. Prabhupada admitiu que sim. Bem, Prabhupada, disse Upendra, que vem o médico, mas só se for aqui em sua casa. O senhor não deve de forma alguma ir para o hospital. Abhirama foi ainda mais incisivo quanto ao fato de Prabhupada não ir para o hospital. Eles já sabiam que Prabhupada não era a favor de ser internado em um hospital e que de fato ele resolvera ir para Vrindavana. Eles consideraram que, por sua bondade e misericórdia, ele queria consultá-los e dar-lhes a oportunidade de tomar uma decisão. Pelo menos aparentemente ele estava se submetendo às decisões deles, mas alguns deles experimentaram uma sensação incômoda e sinistra ao pensarem que o bem-estar de Prabhupada poderia ser o tema da argumentação deles. Por fim, Prabhupada concluiu: o hospital não é uma garantia, mas o aceitamos como recurso do conhecimento científico atual. Meu irmão espiritual, Tirtha Maharaj, teve que submeter-se a todos esses tratamentos e eles ficaram muito orgulhosos de ele ter morrido com o melhor tratamento científico. Contudo, meu Guru Maharaj não gostava quando lhe aplicavam injeção. Ele objetava dizendo: por que estão me dando a injeção? Internar-se num hospital significa entregar-se à misericórdia dos cientistas materiais. Eles farão o que lhes der na telha. Eles não podem garantir nada e nós não podemos confiar neles. O negócio é ir para Vrindavana. Aconteça o que acontecer, que Krishna se encarregue disso. O hospital é uma técnica casual.
Não tenho objeções a ir a Vrindavana, mas há o seguinte dilema. Não estou morrendo nem vivendo. Quando Tamal Krishna perguntou se o Kaviraja de Vrindavana era algo melhor do que o de Bombaim, Prabhupada replicou: melhor ou pior, é preciso haver um marido. Então Tamal Krishna colocou um novo argumento. Enquanto Prabhupada estivesse em Bombaim esperando pela inauguração, disse ele teria uma razão para viver. Mas se ele voltasse para Vrindavana, isso significa que ele estava indo lá para morrer. Sendo assim, Prabhupada deveria permanecer em Bombaim, já que isso ajudaria a dar-lhe motivação para viver. Srila Prabhupada sorriu e disse: isto vem do coração. Agora que Prabhupada parecia tão convencido, não havia alternativa. Os devotos não tinham como controlá-lo, só Krishna poderia controlá-lo. Algumas das alternativas tinham sido assustadoras e, sem dúvida, a ideia de votar sobre o destino de Prabhupada também. Alguns devotos riram, nervosos, aliviados ao ouvir a decisão final de Prabhupada. Vrindavana, disse Srila Prabhupada, vamos. Sim, Prabhupada, disse Surabhi. Mas Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna, o que acontecerá com todos os devotos daqui? Eles o têm servido tão sinceramente, como conseguirão inaugurar o templo sem o senhor estar aqui? O que quero dizer é que todos os devotos, ao ficarem sabendo que o senhor está indo para Vrindavana, desejarão ir também. Eles não querem ficar aqui. Aí todos eles vão querer deixar os seus postos para irem com o Senhor para Vrindavana. Sim, então deixe-os vir, disse Srila Prabhupada. Eu não faço objeção. Tamal Krishna mencionou-se que se 1000 devotos fossem ficar na companhia de Srila Prabhupada, isso iria retardar o trabalho da ISKCON no mundo todo. Prabhupada voltou a dizer que não fazia objeção. Tamal Krishna perguntou se todos os membros do GBC tinham obrigação de ir e Prabhupada afirmou que sim. Não havia mais perguntas e os devotos pediram licença para fazer os preparativos e tomar as providências imediatas com relação à mudança de Prabhupada para Vrindavana. Apenas Kuladri permaneceu no quarto de Prabhupada. Então, Kuladri perguntou a Prabhupada, o que você acha? Kuladri ficara perturbado com o fato de alguns dos devotos parecerem se opor ao desejo de Prabhupada, chegando mesmo a argumentar com ele. Srila Prabhupada, disse ele, eu não consigo compreender. Como podem eles dar-lhe conselhos dessa maneira? Sinto-me como se fosse um intruso. Não devia sequer estar aqui. Mas a mim me parece que o Senhor está esperando que Krishna tome uma decisão quanto à sua ida para Vrindavana ou sua permanência aqui. O quê? Perguntou Prabhupada. Parece que o Senhor está esperando que Krishna tome uma decisão, disse Kuladri. Se o Senhor vai esperar pela decisão de Krishna, seria preferível que o fizesse em Vrindavana. Prabhupada sorriu e fechou os olhos. Sim, disse ele. Este é um excelente conselho. Agora um novo capítulo, capítulo 10, o grande soldado de Krishna. Prabhupada viajou de trem de Bombaim para Mathura. Brahmananda carregou-o em seus braços do trem para o carro que os aguardava. Dentro de 15 a 25 minutos,
Prabhupada estava de volta a Vrindavana. Os devotos do Krishna Balarama Mandir ficaram constrangidos ao ver que a saúde de Prabhupada piorara tanto durante o mês em que ele estivera ausente. Seu quarto estava como ele o deixara, exceto pela adição de uma ampla cama dupla. Ele deitou-se e eles fecharam as cortinas e apagaram as luzes. Ele ficou parado com olhos cerrados por cerca de 5 minutos. Agora o senhor está em casa, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna. Srila Prabhupada continuou quieto, sem se mexer. Então trouxe as mãos lentamente para o peito, entrelaçou-as e disse: muito obrigado, parecia aliviado. Agora o senhor está sob os cuidados de Krishna Balarama, disse Tamal Krishna. Srila Prabhupada sorriu e assentiu-lhe levemente. Sim, disse ele. Krishna Tvadia Pada Pankaja Panjarantam. Indicando a oração do rei Kulakshekara ao Senhor Krishna. Meu querido Krishna, por favor, ajude-me a morrer o quanto antes, para que o cisne de minha mente possa ser cingido pelo caule de seus pés de lótus. Senão, na hora de meu último suspiro, como poderei pensar em ti? Embora Srila Prabhupada estivesse em estado precário de saúde, continuava com um pensamento completamente fixo em Krishna, de uma maneira ou outra. O nome de Krishna, sua forma, seus passatempos, o seu serviço devocional. Prabhupada sugeriu ir ver Krishna Balarama às 9h30, tal como fizera antes. Mas seus servos aconselharam-no a descansar aquele dia e começar aquele programa no dia seguinte. Farei tudo o que vocês desejarem, disse Prabhupada. Tamal Krishna perguntou a Prabhupada se queria que o Kaviraj viesse vê-lo. Como o senhor disse, Prabhupada, para o que der e vier, é preciso haver um marido. Srila Prabhupada assentiu. Agora administrem tudo, disse ele, e deixe-me pensar em Krishna Balarama. Pouco antes das 4h, enquanto os devotos liam Srimad Bhagavatam em voz alta, Prabhupada perguntou se o sino do templo havia tocado na hora. Desde a inauguração do templo em 1975, ele insistira que o sino do portão de entrada fosse tocado tantas vezes quantas fossem as horas, e uma vez a cada meia hora. A princípio, o presidente do templo não conseguira arrumar um vigia que permanecesse acordado a noite inteira e tocasse o sino de maneira regular. Mas Srila Prabhupada insistira tão vigorosamente que a administração do templo acabou estabelecendo o toque do sino. Para Srila Prabhupada, aquilo era mais do que um bom padrão, era um símbolo de eficiência geral da administração do templo. Se não pudessem sequer providenciar que se tocasse o sino de maneira regular, como então poderiam administrar tudo mais? Agora Srila Prabhupada dizia que achava ter ouvido o sino tocar na hora errada. Tamal Krishna explicou que podia ter sido um sino diferente, e os devotos continuaram a ler o Srimad Bhagavatam. Porém, Srila Prabhupada voltou a perguntar sobre o sino na cúpula do templo. Quando Hari Sauri já se levantava para sair e investigar, o sino começou a tocar bem alto, 1, 2, 3, 4, pontualmente anunciando a hora.
Esta é minha preocupação, disse Prabhupada, que um estabelecimento enorme como esse seja administrado de maneira correta. Se não for bem administrado, então tudo estará arruinado. Não acho que isso acontecerá, disse Tamal Krishna. Estamos endividados demais com o Senhor para permitir que o Senhor estabeleceu seja arruinado. Por favor, cuide disso, disse Prabhupada. Não obstante, Srila Prabhupada mandou chamar Akshayananda Swami. Então, logo esse entrou no quarto, ele perguntou-lhe: o sino tocará ou não? Akshayananda prometeu cuidar disso diligentemente, aceitando a instrução com muita seriedade. Talvez como a última ordem dada por seu mestre espiritual. O pujário entrou e deu a Prabhupada uma grande e aromática guirlanda de tulasi de Krishna Balarama, e Prabhupada voltou a ouvir a leitura. Mais tarde, naquele dia, ele fez confidências a Tamal Krishna a respeito das últimas 2 semanas. Devo agradecer-lhe, disse ele, por você ter me levado para Londres e me trazido de volta para cá sem nenhuma dificuldade. Este é um grande mérito para você. Estou lhe agradecendo isso. Eu, nesse estado, um feixe de ossos, e mesmo assim você conseguiu, Krishna o abençoará. Harisauri fizera em Delhi outra carta astrológica detalhada sobre Srila Prabhupada. Esse astrólogo recomendou que 10 brahmanas cantassem um mantra para o Sr. Shiva durante 21 dias. Nós temos o Mahamantra, disse Srila Prabhupada, não há necessidade de outros. Assim ele desaprovou a sugestão. Essas cartas astrológicas são muito aplicáveis aos devotos, Srila Prabhupada? Perguntou a Harisauri. Não, disse Prabhupada. Não desperdice dinheiro com essa astrologia. Srila Prabhupada só tinha fé no Kirtana. Tamal Krishna sugeriu que eles voltassem a fazer Kirtana, e Prabhupada disse: isso é o que vale. Esses astrólogos são karmis. Não temos a ver com os karmis. Em resposta ao chamado de Srila Prabhupada, os 23 membros do GBC voltaram a reunir-se em Vrindavana. Eles chegaram deprimidos. Todavia, ao se apresentarem diante de Srila Prabhupada, sentiram satisfação em relatar-lhes os progressos da pregação deles em nome dele. Srila Prabhupada, feliz de ouvir os relatórios, continuava irradiando o mesmo entusiasmo para seus líderes, a despeito de seu estado de saúde. Hansadutta foi um dos primeiros a chegar, proveniente de Sri Lanka. Srila Prabhupada instruiu a desenvolver projetos rurais lá, como Kirtanananda Swami fizera em Nova Vrindavana. Às vezes, quando prego, disse Hansadutta, digo-lhes: que tipo de país é este? Embora a terra pertence aos Rajarsis, é uma senhora que está liderando o governo. Não toque em política, advertiu Prabhupada. Representamos uma cultura e uma filosofia. Prabhupada começou a tratar com Giriraja sobre assuntos bancários. O banco local de Vrindavana relutava em permitir uma retirada de uma conta da ISKCON e foi preciso consultar o conselho de Srila Prabhupada. Ele apresentou uma estratégia incisiva e prática para resolver o problema, mas pediu para ser poupado dessas coisas no futuro. Os devotos presentes no quarto ficaram espantados de ver Prabhupada ainda tratando peritamente de tais assuntos.
Quando Giriraj pediu desculpas a Prabhupada por tê-lo desenvolvido no caso, Prabhupada replicou: é por isso que digo, façam o necessário. Na verdade, Prabhupada convocara os membros do GBC para que eles pudessem cantar para ele. Agora, mais do que nunca, ele queria o remédio do santo nome, não dos médicos. Ao ficar sabendo que seu amigo, Dr. Ghosh, estava vindo a Vrindavana para abrir uma clínica e que ele poderia receitar-lhe um tratamento, ele recusou a oferta. Esses médicos virão e darão algo para tentar salvar-me, disse ele. Não desejo ser salvo. O Dr. Ghosh pode vir para abrir a clínica que pretende desenvolver, mas não para o meu tratamento. Tamal Krishna perguntou se eles podiam, pelo menos, chamar alguns médicos locais de Vrindavana. Não, disse Prabhupada. Só vamos aceitar o seu conselho de se continuar o Kirtana. Tamal Krishna concordou que o Kirtana é melhor, pois dessa maneira eles apelavam pela ajuda de Krishna. É melhor vocês não orarem para Krishna me salvar, disse Srila Prabhupada. Deixe-me morrer agora. Então Prabhupada pediu para ficar sentado. Se Hansadutta não estiver cansado, disse ele, pode continuar cantando. Ao receber a chamada para vir imediatamente a Vrindavana, haviam dito a Harikesha que esperasse o pior. Logo ele entrou em contato com seu impressor, que estava no processo de concluir diversos livros, e comunicou-lhe que precisava ter em mãos algumas cópias adiantadas no dia seguinte. Assim, quando embarcava no avião para a Índia, ele trazia volumes recém-impressos do segundo canto do Srimad Bhagavatam em alemão, a trilogia de Krishna em alemão e um Sri Sopanishad iugoslavo. Mas ao chegar à porta de Srila Prabhupada em Vrindavana, um devoto disse-lhe que ele não podia levar os livros à presença de Srila Prabhupada naquele momento. Por que não? Perguntou Harikesha. Este não é o tipo de atmosfera que estamos tentando criar aqui, explicou o devoto. O quê? Você está louco? Exclamou Harikesha. Os livros são a vida e alma de Prabhupada. Ele entrou e mostrou os 7 novos livros a Prabhupada. Prabhupada foi logo pegando o primeiro volume da trilogia de Krishna, olhando para a pintura de Radha e Krishna na capa. Prabhupada pôs-se a chorar e estendeu a mão, tentando tocar a cabeça de Harikesha. Harikesha estendeu sua mão e segurou-a de Srila Prabhupada, julgando-se indigno de ser afagado. Ele estava apodrecendo aqui, datilografando, disse Prabhupada, referindo-se a quando Harikesha fora seu secretário antes de ele ir pregar na Europa. Eu disse, vá. Eu tinha 10 servos. Você achou que eu estava rebaixando ao enviá-lo para longe? Não, você compreende agora. Sim, compreendo, disse Harikesha, soluçando. És um rapaz inteligente, pensei eu, disse Srila Prabhupada. Por que deveria ele ficar apodrecendo aqui, datilografando? Prabhupada examinou cada livro. A impressão e tudo mais é de primeira classe, disse ele. Ele perguntou quantos haviam sido impressos e Harikesha replicou: 120.000 trilogias de Krishna, 60.000 segundos cantos de Srimad Bhagavatam e 10.000 Sri Sopanishad. Vocês conseguem distribuir esse Upanishad? Perguntou Prabhupada. Harikesha garantiu-lhe que eles definitivamente poderiam distribuir o livro na Iugoslávia.
Então imprimam mais, disse Prabhupada. Eles continuaram a conversar sobre a produção de livros. Os livros eram de fato a vida e alma de Srila Prabhupada. Desde que Harikesha entrara com os novos livros, Prabhupada sentira um profundo êxtase que contagiara Harikesha e todos os devotos presentes. Todos estavam profundamente conscientes de que o que estavam experimentando era transcendental, uma reciprocidade especial com Srila Prabhupada. E enquanto fossem sinceros, aquilo não pereceria. Agora o senhor só precisa melhorar, disse Harikesha, mais saudável. Saudável? Disse Srila Prabhupada. Nada tem a ver com esse corpo. Durante uma das longas vigílias de Kirtana, Brahmananda Swami estava presente e Srila Prabhupada mandou-o aproximar-se. Ele queria dar-lhe as últimas instruções sobre a África. Prabhupada estava deitado e Brahmananda teve que colocar seu ouvido perto da boca de Srila Prabhupada para poder ouvir. Os outros devotos presentes no quarto também apressaram-se em aproximar-se bem dele. Com Nava Yogendra, disse Prabhupada com um sussurro rouco, vocês dois, a África do Sul também, as pessoas lá estão aceitando aos poucos. Tentem trazer Pushta Krishna de volta, ele é muito competente. Portanto, unam-se e organizem a África. Façam Sankirtana, todos vocês europeus, americanos, africanos. Tulasidas é muito competente também. As Nações Unidas sob a bandeira de Chaitanya Mahaprabhu, isto é possível. Senão as Nações Unidas não passam de uma tentativa falsa. O senhor disse que da primeira vez que veio a Nova York, replicou Brahmananda, lembrando de seus primeiros dias com Srila Prabhupada. O senhor foi a Nações Unidas. Foi o meu primeiro dia num Kirtana em Nova York. No dia seguinte, o senhor foi àquela vigília de paz em frente às Nações Unidas. E o senhor cantava Hare Krishna e dizia que esta consciência de Krishna é o único método para fazer as Nações Unidas. Isso é verdade, disse Prabhupada. Procurem a proteção de Chaitanya Mahaprabhu, que as coisas serão exitosas. Outros simplesmente desperdiçarão tempo, ficarão frustrados, mudarão de corpos e sofrerão. Prabhupada mudou de assunto, mas Brahmananda ficou satisfeito. Acabara de receber serviço suficiente para muitas vidas.